E o assunto escolhido essa semana, pessoal, aqui no ITN é o autismo. Em 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o tema e nós trouxemos, inclusive, aqui um especialista no estúdio para esclarecer mais sobre o chamado transtorno do espectro autista. Hoje a gente vai conhecer a história de Rosiane e do filho dela, o pequeno Miguel, e também de Gilvan. Em comum, todos eles convivem com o autismo e lutam pela garantia de direitos de quem vive essa mesma realidade. Confira na reportagem de Renata Fabrício e Edcélio Barros. O quarto está bem arrumadinho, do jeito que o Miguel gosta. Mas essa é apenas uma das características do autismo no Miguel. A descoberta foi recente, veio aos 7 anos. Tudo começou quando eu coloquei ele na creche, com 1 ano e 6 meses. As professoras já começaram a identificar algumas dificuldades nele, como se comunicar, pedir alguma coisa, ele não conseguia, era só apontando. Então elas me chamavam a atenção para procurar um especialista, né, para ter uma opinião sobre isso. Mas dentro de mim eu achava que não, porque para mim autista era aquele que não olhava no olho, era aquele que não sorria, não brincava. Então fui deixando passar. E com o passar do tempo foi piorando a questão da ansiedade, da seletividade alimentar. Então fui procurando a opinião de um e de outro. E com a questão do atraso da fala dele, do medo, dos toques, que ele tem muita mania, muita pesquisa, exames, né, que faz exames para descartar outros problemas. Então veio o diagnóstico, ele já com 7 anos de idade. Para Rose, mãe do Miguel, o trabalho é integral e necessário para garantir a inclusão do pequeno em uma sociedade que ainda não entendeu sobre autismo. Então, primeiramente, eu queria que as pessoas entendessem que autismo não é doença, porém, há uma necessidade de compreensão maior. Entender que um autista é diferente de outro. E aí fica melhor, porque a cobrança da mãe é muito grande. A gente vive para ajudar o filho a interagir com a sociedade e vive para ensinar a sociedade a aceitar seu filho. Então, seria muito bom que as pessoas tivessem mais empatia e procurassem entender do assunto. Assim como nós, pessoas ditas normais, somos diferentes uns dos outros, os autistas também. Não dá para colocar todo mundo numa caixinha. O autismo não tem cara e não tem cura, porque não é uma doença. Mas o melhor mesmo é deixar um autista falar, né? Quando meu filho estava com 2 anos e meio, a gente viu algumas características, a pediatra também, então ela indicou ir a uma neuropediatra e ela deu o laudo dele como um autista. E aí a gente começou a investigar, porque eu também tinha características. E a própria neuropediatra pediu para eu fazer esse teste, aí eu fui a um neuro e também foi constatado que eu sou também autista, então tive o laudo tardio. Para Gilvan, o laudo que veio depois dos 30 o ajudou a entender toda a sua história desde a infância. Na minha infância eu andava na ponta do pé, aí hoje eu tenho o tendão das pernas encurtados por causa disso. Eu era uma pessoa não verbal, então comecei a falar sem intervenção, né? Porque naquela época não existiam as intervenções, pelo menos não era acessível. Era uma pessoa totalmente retraída, não olhava nos olhos e hoje sou comunicativo. Então, acho que a sensibilidade que a minha mãe teve foi que deu uma liberdade para eu poder desenvolver. Então, assim, é fundamental a sensibilidade da família para isso. A minha luta é que as pessoas tenham sensibilidade, ou seja, entendam que existe a neurodiversidade, pessoas neurodiversas, atípicas na sociedade, e dê suporte a essas pessoas, porque quanto mais acessibilidade dá ao autista, mais ele vai desenvolver. Então, a sensibilidade é a minha luta. E lembra do Miguel? Olha ele aí, fazendo o que ele mais gosta, usando lápis de cor. Eu até que consegui arrancar umas palavrinhas dele, viu? Estuda muito, brincando, aprender a ser do alfabeto.
Isso, autismo, não julgue sem conhecer. Que histórias lindas, né, Felipe? Pois é. Gilvan compartilhando de forma muito generosa conosco esse desafio de descobrir o autismo depois dos 30 anos de idade. E o Miguel aí, todo falando com a gente. Muito E a bom. gente até acha mais legal ainda, pessoal, porque essa história a gente divulgou no início da semana, que estava tratando no assunto da semana sobre o autismo, e a esposa do Gilvan, a Samara, entrou em contato com a gente através do WhatsApp para falar sobre o marido dela que tem essa condição Sim. do autismo. E o filhinho também, topando isso, porque ele descobriu aí por conta do filho, e a gente fica muito feliz por essa ponte, que é o nosso WhatsApp, para conhecer histórias, não só aqui de Campina Grande, mas de toda a Paraíba. E a gente lembra que você pode participar com a gente do ITN, com as suas sugestões, comentários, registros. É só interagir com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. É isso. O número é o 982166238. A gente está esperando também a sua história para a gente trazer no ITN.